Bom dia, você que é do dia, boa tarde, você que vem da tarde, boa noite, você que me assiste à noite. Seja muito bem-vindo ao seu canal Ponderando com Caju, para nós tratarmos de economia, tratarmos de gestão e tratarmos de finanças pessoais. No nosso trabalho anterior, que foi o trabalho número 40, nós tratamos a respeito do segredo dos bancos. Segredo dos bancos 1, e começamos a esmiuçar de onde é que vem essa riqueza fabulosa que os bancos conseguem amealhar. Já houve tempos muito melhores que eles ganharam quantias astronômicas. Esses tempos passaram, já não ganham essa imensidão como ganhavam, porém ainda são destaque. Eles ainda se destacam em relação às demais empresas. E qual é a razão disso? Nós começamos a falar na aula anterior, nosso vídeo, onde nós destacamos 4 motivos que os bancos lidam com a riqueza líquida, quer dizer, a riqueza ideal, a riqueza em estado perfeito, que é o dinheiro. Uma riqueza, como eu falei, uma boiada, uma fábrica, você pode resumir num número de computador. E isso pode ser emprestado. Quer dizer, quando você pega essa fábrica ou pega essa boiada, vende, transforma em dinheiro, e esse dinheiro nada mais é daí do que um número de computador. Que você daí vai poder, quer dizer, que o banco vai poder emprestar dependendo das circunstâncias. Bom, ótimo. Então, número 1, essa questão da riqueza líquida. 2, a margem bruta. 3, os oligopólios que eles formam, porque são poucos bancos, apenas 5, dominando 85% do crédito. E por último, as aplicações que eles fazem do seu caixa em títulos públicos. Isso, muito sinteticamente, é o que nós tratamos, o que nós lidamos mais pormenorizadamente no nosso vídeo anterior. Agora, nós vamos entrar num outro assunto, ou melhor dizendo, num outro assunto não, no mesmo assunto, mas nós vamos ver como é que sai, vamos ver daí esse item 2 aqui, ó. Como é que é essa margem bruta? E esse item 2, como que ele se liga com o item 4? Daí sim, nós vamos ver o teor desse vídeo, que é o segredo dos bancos 2. E daí nós fechamos o nosso assunto. Ora, mas para frisar melhor, todos esses 4 itens aqui que nós já estudamos, eles têm por trás de si a lógica do juro composto, que é esta aqui que eu mostrei nessa expressão algébrica. Porque o juro composto, ele move o banco. Como nós poderíamos dizer, seria a equação algébrica, que espelha o comportamento bancário. Já a equação dos juros simples, que é esta aqui, ela espelha o comportamento das empresas produtivas, que produzem mercadorias, as mercadorias que nós precisamos para viver. Que pode ser desde esse meu lápis que está na minha mão, passando por uma cerveja, passando por um refrigerante, até um avião a jato. Isso são as empresas que produzem mercadorias. Elas têm um andar mais moderado. E eu só vou registrar aqui uma coisa, para nós fazermos um acréscimo ao nosso conhecimento, que é o seguinte. Vejam só. Esses primeiros números aqui que eu coloquei aqui em cima, o 7, o 9 e esse 11, mostram o desempenho das empresas produtivas que têm por trás de si essa equação que é de juros simples, mas que mostra como que essa empresa se comporta. Então veja, se nós durante 15 anos, digamos, ou 15 vezes, ou 15 meses, não importa, durante 15, que seja isso, anos, esses 7 mil, de 7 mil pula para, em 15 anos é 7 mil, que é obtido. Quando vai para 25 anos, ou seja, 10 anos depois, esse 7 mil passa para 9 mil. Portanto, 2 mil de diferença. Depois, esses 9 mil
em 35 anos, passam para 11 mil. Novamente, 2 mil de diferença. Então, quer dizer que a cada 10 anos, essa acumulação aqui se dá de 2 mil em 2 mil. Então, quer dizer, a gente pode ver que é um degrauzinho. É um degrau que vai indo regularmente. Já nos bancos, não. Daí muda completamente. Vejam só que nós tínhamos 8.315, olha, ele já acumula muito mais. De 8 mil ele passa para 13 mil. Então veja, aqui já dá uma diferença de 5 mil, mais ou menos. Depois de 13 mil ele passa para 22. De 13 para 22, aqui já tem uns 9 mil de diferença. E depois, se de 35 anos aqui, nós passarmos, digamos, para 45, 10 anos, essa diferença entre o que é juro composto e o que é juro simples aumenta extraordinariamente. Quanto mais passar o tempo. Então, o mecanismo, o instrumento multiplicador que está por trás desses 4 itens aqui é a mágica, entre aspas, do juro composto. Ó, eu só coloquei aqui para vocês porque não foi possível que eu mostrasse isso no nosso trabalho anterior, para que ele não ficasse tão longo assim. Então aqui eu estou frisando. E isto aqui tem um capital inicial, né, que é de 4 mil, que vocês vão ver por quê. Esses 4 mil em 15 anos vira 7, depois esses 4 mil em 25 anos vira 9, e esses 4 mil em 35 anos vira 11. Por juros simples, por juros compostos, esses 4 mil em 15 anos viram 8.300, em 25 anos viram 13.500 e em 35 anos viram 22.064. Então aqui, meus queridos e minhas queridas, já mostrei mais ou menos para vocês por que a acumulação, o crescimento bancário é muito mais expressivo que o crescimento de uma empresa produtiva. Ótimo! Agora, vamos tratar como é que se dá essa margem bruta. Que é essa margem bruta nada mais é do que o preço pelo qual o banco compra o dinheiro e depois o preço pelo qual ele vai vender o dinheiro. Entre a compra e a venda, nós temos a margem bruta. É este segundo momento que eu vou explicar assim que nós fizermos uma ligeira pausa. Meus queridos e minhas queridas, vamos então explicar a margem bruta, que era aquele item 2. Essa margem bruta, como eu tinha dito, é a diferença entre o que o banco vai comprar o dinheiro. Vejam, o banco também compra dinheiro, ele compra. E ele compra oferecendo um título que se chama Certificado de Depósito Bancário, CDB. Então, quando ele quer comprar dinheiro, ele oferece esse título, tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas. E esse título vai ter uma determinada taxa de juros, pelo qual ele vai pagar por esse dinheiro que ele está comprando. Quanto que ele está querendo? 4 mil. Esse 4 mil tem um motivo muito especial, porque ele está aqui, vocês já vão ver. Então ele está querendo comprar 4 mil, daí ele oferece esse título para o dito mercado financeiro. Daí o que acontece? Ele vai tomar esse dinheiro, vai trabalhar esse dinheiro, e daí vai devolver para aquela pessoa que emprestou com os seus devidos juros. Quanto que é o CDB hoje? O CDB hoje é 2% ao ano. Ora, isso aqui vai dar uma taxa de 0,16% ao mês.
E isso nós vamos fazer, o artifício de que ele vai pegar esse 4.000 e vai devolver para você depois de 15 meses. 15 meses, 15 anos, 15 dias. Depois de 15, dos 15. Então, ele compra esse dinheiro de tire 4.000 de nós, né, pessoa física ou jurídica, e devolve 4.100. Mas quando? Daqui a 15 meses, 15 anos, 15 dias, daqui a 15. Ótimo. Pegou o dinheiro do mercado, pegou os 4.000, traz ele para cá, e daí o que ele faz com esses 4.000? Ele vai vender na outra ponta. Para quem? Nós queremos, digamos, vamos dizer que uma outra pessoa quer comprar uma geladeira numa loja. Pode ser uma multiloja, pode ser uma loja Colomba, pode ser uma Magazine Luiza, não importa. Todas elas vão daí oferecer essa geladeira pelo preço de 4.000, que vai ser vendida a prazo. Qual o prazo? 15 meses, 15 anos, 15 dias, nos mesmos 15. Daí, esses 15 aqui, esqueci de colocar aqui, né? Vão virar 5.835 no final. Então, o banco, daí o que ele faz? Ele chega e paga a geladeira à vista para a multiloja. E aquela pessoa que comprou a geladeira a prazo e assumiu uma dívida, tem a dívida, por sua vez, para com o banco. A loja comercial já tirou o seu, já tirou dela. E a fábrica também, que produziu. Ótimo. Então, esses 4.000 vão virar 5.835 no final dos 15. E esses 15 daí eles voltam para cá. E daí o que nós fazemos? 5.835, que é o que o banco teve na venda do dinheiro. Menos os 4.100 que ele tem que pagar para aquele cliente, para aquela pessoa física ou jurídica que comprou o CDB. 5.800 menos esses 4.100, esses 4.100 aqui eu arredondei também, para facilitar tudo. Esses 5.800 menos esses 4.100 dá 1.735. Este 1.735, que é a chamada margem bruta. É essa aqui, ó. Vamos escrever. Margem bruta. Esse é o ganho bruto dos bancos. Daí, desse ganho bruto, que ele vai fazer uma série de deduções, que é com esses 1.735 que ele vai pagar o quê? Vai pagar o compulsório. Compulsório é um dinheiro que é retido no Banco Central para dar segurança ao próprio sistema. Se um banco, digamos, ficar apurado, não tiver algum dinheiro, ele recorre ao Banco Central e tira dinheiro desse compulsório. Então, esse compulsório já é computado aqui, porque é um dinheiro que o banco era dele e ele não pode contar. Então, é um percentual que vem aqui. Então, essa margem bruta cobre o compulsório? Cobra. Mas o banco não funciona sozinho. O banco tem que ter funcionários, tem que ter as pessoas lá dentro que vão nos atender. Até as máquinas eletrônicas precisam passar por vistoria, precisam ser abastecidas com dinheiro. Os funcionários têm que fazer isso. Os funcionários têm que fazer o abastecimento das máquinas. Outros trabalhadores também têm que consertar essas máquinas, têm que fazer a revisão dessas máquinas. Daí, esse tanto, que é a margem bruta, paga os trabalhadores dos bancos. Pagou. Daí, essa mesma margem bruta paga os impostos, porque o banco também vai ter os seus impostos a serem pagos para os governos. Ótimo, pagou os impostos. E daí, olhem, tem que pagar também essa margem bruta, os inadimplentes. Inadimplentes é, toda vez que a gente compra uma mercadoria a prazo, seja qual for ela, portanto financiada, a gente está também pagando por aqueles que não vão poder pagar. Porque o banco sabe qual é o percentual daqueles que vão comprar, ele sabe qual é o percentual daqueles que não vão poder pagar. E isso é uma provisão para devedores duvidosos que o banco faz.
Então, na taxa de juro, e também, claro, nessa margem bruta, está incluído esses adimplentes. Tirando daí, sim, tudo isso, inadimplentes, impostos, trabalhadores e compulsórios, daí sim que vem a tal margem líquida. É aqui que está o lucro líquido do banco. E esse lucro líquido é mais ou menos está na faixa dos seus 30%, 25%, 30%. E os outros 70% são as despesas. Então o banco, ele funciona desta forma. Agora, um adendo para mostrar para vocês. Por exemplo, os trabalhadores, vocês sabem que a gente pode ter água, luz, telefone debitado em conta corrente. Essas coisas são cobradas. Isso que é cobrado já paga os trabalhadores. Então vejam, isso aqui, vejam só que essa margem bruta tem uma certa folga aí. Mas enfim, é essa a lógica que preside os bancos no mundo inteiro. Quer dizer, preside os bancos, é o funcionamento deles. Essa margem bruta cobre isso aqui. Ótimo. Daí, sobra uma margem líquida. Essa margem líquida, vamos dizer o seguinte, que esses 1.735, nós tenhamos uma margem líquida de 25%. Vamos lá? Então, esses 1.735, tiremos uma margem líquida de 25%. Deu 433. Deixa eu fazer mais uma vez para confirmar, para não evitar qualquer engano. 433. Eu vou colocar 430. Pronto. 430 tá bom. 430, meus queridos e minhas queridas. Aqui vai ser o ganho líquido do banco na sua operação. Porque desse lado aqui, eu quase que esqueci de dizer, né? O que é esse CDC? CDC é crédito direto ao consumidor. É esse o crédito que mais as pessoas comuns utilizam para comprar mercadorias, coisas que elas precisam para as suas casas. Muito bem. Então, vamos lá. Então, esses 1.735 é a margem bruta e esses 430 é o lucro líquido dessa operação aqui, de compra e de venda de dinheiro. Esses 430, se eu subtrair desses 1.735, o que falta cobre todo esse restante aqui. Então, fechou a nossa lógica. Mas ótimo, daí o que o banco faz com esses 430? Daí o banco, ele vai formar o seu caixa, e desse caixa, o que ele faz? Ele pode comprar títulos públicos. São esses títulos públicos que ele vai aplicar, daí também, de uma certa forma, né, todo o seu caixa. Então veja, agora fechou. E como eu tinha dito para vocês, vejam, os bancos brasileiros, eles podem serem oligopolistas também, né? Eles têm uma posição privilegiada, que eles cobram as maiores margens brutas do planeta. Vejam só vocês que essa diferença aqui entre o que ele compra e o que ele vende. Vejam só, ele tirou 4.000 do mercado financeiro, ele vendeu o CDB, pagou 4.100, no final dos 15 meses, 15 dias dos 15, né? Porém, quando ele vendeu o dinheiro, esse 4.000 para comprar geladeira, no crédito direto ao consumidor, esse 4.000 virou 5.835 no final dos 15. Que subtraído dos 4.100, deu 1.735. Ótimo. Nós ao fazermos essas deduções, sobrou a margem líquida de 430. O que ele faz com esses 430? Esses 430, ele vai... ele vai comprar títulos públicos, nos quais ele vai aplicar o seu caixa. E daí ele vai tirar ainda mais um determinado lucro.
E daí sim, agora nós vamos para a nossa terceira e última parte, para fechar de uma vez por todas o nosso raciocínio do Segredo dos Bancos 2. Vamos então fechar a nossa exposição, porque nós temos que fechar nos nossos 25 minutos, como havia mais ou menos pensado, né? Se os bancos têm uma margem bruta tão grande, os bancos brasileiros, se eles formam oligopólios, são poucos que dominam o mercado. Se eles trabalham com a riqueza líquida em estado perfeito, que é o dinheiro, e, como se não bastassem, todas essas operações são feitas por meio de juros compostos, que são uma força impulsionadora extraordinária, que os bancos têm à sua disposição, mas as empresas não. E depois, ainda por cima, eles pegam todo o seu lucro líquido, ou uma parte dele, e podem aplicar isto em títulos públicos. Não é que tem banco que vai à falência. Não é que pode ter banco que fecha as portas. Como nós já vimos muitas vezes, casos, alguns de vocês talvez lembrem, do Bamerindos. O Bamerindos, por exemplo, existiu até 1994. Era entre os 5 maiores bancos brasileiros. Foi absorvido pelo HSBC. E, mais tardiamente, esse HSBC foi absorvido pelo Bradesco. Foi comprado, mais ou menos isso. Como é que pode, então? Como é que pode acontecer uma coisa como essa, se eles têm uma estrutura tão favorável? Quase que eles inauguraram, digamos, meio que um capitalismo sem risco. Mas não é bem assim. Essa explicação final está aqui, meus queridos. Vejam. Aqui nós temos a venda do dinheiro, que é a saída. E aqui nós temos a compra do dinheiro, que se fazem as aplicações, que é a entrada. O que nós estávamos fazendo? Nós estávamos vendendo a geladeira. E essa geladeira de 4.000 virou 5.835. Mas no final de quanto tempo? 15 anos, 15 meses, 15 dias. No final de 15. O que o banco tem que fazer? Ele tem que pegar e vai fazer, digamos, de um outro lado, uma tal operação em que eles pega e faz uma operação casada, em que ele vai tirar esses 5.835 fazendo aplicações. De quanto? 389, que é o caso da nossa geladeira. Que aplicados todos os meses ele aplica 389. Todos os meses. Que com uma determinada taxa de juros, e eu coloquei essa taxa de juros dos títulos públicos, com qual ele pode fazer caixa. Se ele aplicar 389 todos os meses, ele recupera os 5.835. A questão é que os bancos, eles precisam manter isso aqui em igualdade. O lado da venda do dinheiro com o lado da compra do dinheiro. E nem sempre isso é fácil. Não é uma operação simples de ser feita. Às vezes eles se enroscam por aqui. E agora está acontecendo um fenômeno que eu vou encerrar, né? Por exemplo, nos anos de inflação alta, existiam as explicações de renda fixa que os bancos ganhavam astronomicamente. Do Plano Real para cá, isso deixou de existir. E daí, essas taxas de juros Selic, elas foram caindo gradativamente. Até que chega hoje, por exemplo, e elas estão no nível de 2% ao ano. E nós estamos vivenciando uma crise principalmente agravada pelo coronavírus. E daí o que acontece? Isso dificulta esse processo em que essa venda desse dinheiro tem que ser igual a esta compra desse dinheiro. E daí muitas vezes nós vamos ter que as crises para os bancos podem aparecer aqui.
Porque como as taxas de juros elas estão muito pequenas, eles podem se dirigir para outras formas de aplicações mais temerárias. Quer dizer, fazer aplicações, comprar determinados títulos de alta rentabilidade, mas também de alto risco. Porque quanto maior a taxa de lucro para obter, maior é o risco. E daí nem sempre esses dois lados aqui, um fecha com o outro. Se esses dois lados aqui não fecharem, o banco ele está numa situação muito difícil, que daí pode recorrer ao Banco Central. O caso, por exemplo, daí do Bamerinos, que eu falei, que foi absorvido pelo HSBC, quem é que intermedia isso? É o Banco Central. Que antes de um banco importante, digamos, ir uma falência, ou numa situação muito difícil, que coloque em risco os correntistas, ele dá um jeito de passar esse banco para uma outra instituição mais poderosa. Então, meus queridos e minhas queridas, né? Nós conseguimos chegar ao final do Segredo dos Bancos 2, que é um assunto bastante espinhoso, bastante complexo, mas eu me esforcei muito para tentar sintetizar ao máximo possível, me utilizando de algumas matemáticas, que às vezes elas impressionam um pouco, mas elas já ajudam muito a entender as coisas. Aqui, por exemplo, eu andei fazendo alguns cálculos, por exemplo, de algumas aplicações desse lado aqui, e essas aplicações, por exemplo, de 389 aqui, com a taxa de juros Selic, todos os meses elas reproduzem esse 5.835, como eu havia dito, né? E isso aqui dá direitinho a prestação que a gente paga umas lojas Colombos, por exemplo, por uma geladeira de 4 mil reais. Fecham os números vão se aproximando. Por isso que essas equações, elas se aproximam muito da realidade e mostram como as coisas funcionam. É essa a razão de muitas vezes eu me recorrer a esse conhecimento. Meus queridos, minhas queridas, desculpem eu ter demorado tanto, mas o assunto exigia. Eu agradeço demais a atenção e a paciência de vocês e até o nosso próximo assunto. Até lá!